Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estou um pouco melhor da gripe, gente. Olha só, deu uma melhorada na voz, né? Mas a voz ainda tá meio rouquinha. Olha só, pessoal, hoje a gente vai trabalhar uma tábua, tá? E com stencil, certo? Utilizando stencil. Para fixar o stencil, eu peguei aqui uma fita crepe, certo? Estou reciclando a minha fita crepe, né? Que eu já tinha usado ela. E vou começar aqui fazendo a parte de baixo da tábua, tá? Como se fosse uns recortes feitos, né? Na tábua, uns detalhes. Pegar aqui o pincel pituá. E eu peguei aqui a cor jacarandá, certo? Ó, fui fazendo com movimento circular e fui trabalhando com stencil. No finalzinho, você vem tirando aqui, ó, como não tem muito espaço, que aqui é um retalho, né? Você vem colocando um pouquinho mais de cor, né? Você pode pegar o pincel, outro pincel quadradinho, para ir descendo um pouco a tinta para baixo, tá? Não tem problema nenhum. Para fazer a base da tábua, eu vou usar a cor chocolate, tá? Se você quiser utilizar marrom, ou jatobá, ou marrom café, ou a cor cappuccino, enfim, qualquer outra base, né? Que a gente já tem vídeo aulas aqui de base para fazer a tábua, ok? Dá para fazer também. Ó, tem partes do stencil, isso acontece, tá, pessoal? Isso é excesso de tinta, ou o que aconteceu comigo aqui foi o seguinte: o meu pincel ele tava úmido ainda com a água, eu não sequei ele bem, né? E acabou a tinta passando para baixo. Isso é excesso de tinta, ou o pincel ele tá muito molhado com água e você não secou direito, igual fiz. Aí acaba, às vezes, borrando o desenho do stencil, né? Não acaba formando o desenho do stencil inteiro, certo? Eu venho agora, ó, para fazer a sombra em volta da rosa e da maçã. Eu venho com a cor terra queimada, que é pra gente fazer a tábua. Gente, a cor desse tecido é um azul tipo azul bebê, sabe? Então, eu não vou fazer fundo, certo? Eu vou deixar a cor do meu tecido ela aparecendo, certo? Se eu fosse utilizar um tecido branco, por exemplo, eu faria um fundo antes de fazer a tábua, ok? Mas como meu tecido é azul, eu resolvi não fazer fundo, certo? Mas é opcional, se você quiser fazer um fundo, você também pode, tá? Mesmo utilizando tecidos coloridos, que nem eu tô fazendo aqui, tá? Isso aqui é um retalho de tecido azul, é um percal azul, tá bom? Porque parece branco, mas não é branco, é azul, tá bom? Gente, deixa eu falar pra vocês. O risco está na descrição do vídeo, tá? Vai ter um nome com risco, com a setinha apontando para baixo. Vocês clicam naquele link que o risco ele vai aparecer para vocês baixar o risco, tá? O risco vai estar do mesmo jeitinho que eu tô pintando aqui, tá bom? Com o branco, eu venho iluminando só essa parte aqui, aqui ó, da mesa, tá? Não vou iluminar em nenhuma outra área, só nessa parte aqui, fazendo a divisória do stencil pra tábua, tá bom? Ó, aproveitando que o meu tecido tá úmido, então essa é a hora de vir com branco, certo? Tiro o excesso e venho iluminando, certo? Ó, movimentos vai e volta e a gente ilumina, ok? Não precisa de muito, tá vendo? Ó, suave, tá? Pra maçã, vou fazer a maçã verde, certo? Eu vou utilizar aqui a cor marfim, tá? Essa cor aqui é a cor marfim, amarelo limão, verde musgo, verde pinheiro e verde pântano, ok? Vou pegar aqui o marfim, que vai ser onde vai ser minhas áreas de luz, tá? Pegar aqui um pouquinho do amarelo limão. Você pode colocar o amarelo bebê também, substituir o amarelo limão pelo amarelo bebê, ou um tom de amarelo que vocês têm, amarelo ouro, amarelo gema, amarelo canário, amarelo cádmio. Dá para trabalhar com eles também, tá? E aqui eu venho
com o verde musgo, preenchendo, certo? E mesclando as cores, ó. Ok? Mas deixa um espaçozinho aparecendo o marfim aparecendo, tá? Ó, com verde musgo, ó, venho, deposito, vou descendo, tá vendo, ó? Vou espalhando, movimento circular e vou descendo para que ele se forme esses risquinhos mesmo, tá? Certo? E aqui também, ó. Deposito a tinta, ó, e venho puxando para dentro, ó. Coloquei a tinta aqui e imediatamente eu venho, ó, tirando, tá vendo, ó, a largura do meu pincel que ficou arredondada, né? Venho puxando aqui para dentro, ó. Tá vendo, ó? Meio curvado, tá? Paciência, gente. É ir devagarzinho, tá? Que vai dando tudo certo, ok? E a gente vai terminando de preencher aqui essa outra parte, certo? Lembrando a vocês para deixar um espaçozinho, ó, do marfim aparecendo, tá? Ó, aqui nessa outra parte que me sobrou, eu venho com o verde pinheiro, tá? Próximo daqui da rosa, da pétala da rosa, certo? E venho subindo com essa tinta, ó. Também fazendo arranhurazinhas, ok? Lembra quando a gente pinta maçã vermelha, que eu deixo aquelas arranhurazinhas? A mesma coisa na verde, tá? Na maçã verde, ó. Verde pinheiro. Aqui atrás, ó. Com calma, a gente vai dando o formato da maçã, certo? Ó, observe aonde eu tô colocando a tinta, para que vocês consigam acompanhar o mesmo passo a passo, certo? Verde pântano, ó, não é muito, é só para dar um realcezinho na cor, tá? Deposita a tinta, ó. Depois eu venho tirando o excesso, certo? É muito importante. Limpa o pincel, venho com o branco aonde eu coloquei o marfim, ó. Eu coloco a tinta aqui, gente. Eu limpo o pincel, ó, e tiro o excesso, tá vendo? Eu não deixo essa marcação que eu faço aqui, ó. Eu não faço isso. Eu coloco a tinta, ó, e tiro o excesso, tá vendo, ó? Tiro todo o excesso, tá? Porque eu quero aqui a minha luz aparecendo, porém eu não quero excesso de tinta. Eu vou suavizando, tá? Ó, aqui também, ó. Coloco esses risquinhos, mas eu vou limpar o pincel e eu vou puxando ele, ó, tirando esse branco, ó, tá vendo, ó? Vou tirando o excesso da tinta. É isso que vai fazer o efeito de luz, de brilho, ok? Olha só. E o que eu faço nessa maçã é o mesmo processo da outra. Não tem diferença nenhuma, tá? Se você quiser esperar secar um pouquinho e voltar, ó, com o amarelo limão para deixar algumas partes mais um verde bem clarinho, mas dá uma espera secar um pouquinho porque a tinta quase que não pega, tá vendo, ó? Ela some. Então, espera secar um pouco, você pode vir com amarelo limão para iluminar, tá bom? Em algumas áreas aqui, ó. Ó, certo? Aonde você colocou o branco, você pode vir com o amarelo limão e fazer, tá? A outra maçã é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. O passo a passo é o mesmo. Marfim, certo? Verde musgo, verde pinheiro e verde pântano, certo? É o mesmo processo, só que essa daqui eu vou deixar ela um pouquinho mais escura, porque ela tem essa parte aqui que eu deixei sem pintar, ela tá por baixo, então vou deixar ela um pouquinho mais escura, tá?
próximo da folha, da rosa também. Vou deixar ela um pouquinho mais escura, porque a flor quase que não sai. A flor tá fazendo sombra na maçã, certo? Então, a gente precisa um pouquinho mais de cor escura, ok? Então, aí daí eu vou entrar com verde pântano direto, certo? Ó, verde pinheiro. Tiro o excesso. Lembra sempre de tirar o excesso, mesclar bem as cores e venho com verde pântano, certo? Que é para fazer aqui a divisória, a separação entre uma maçã e outra. Se não utilizar uma cor mais escura, a gente não consegue visualizar, ver a diferença, tá? Entre uma cor e outra, certo? Nessa parte mais escura eu já vim direto com o verde pântano, depois eu venho com o verde pinheiro, ó, e tiro o excesso, tá? Aqui atrás também, ó, nessa parte de trás, verde pântano, um pouquinho, ó. E vai puxando assim para dentro, certo? Peguei aqui o amarelo limão. Para iluminar, certo? E depois a gente ilumina com branco. Da mesma forma, tá? Deposita a tinta e depois vem tirando o excesso. Olha só o volume que dá visualmente na nossa fruta, né? A gente já consegue ver aquele volume, não fica aquela coisa, né? Olha só, são pequenos detalhes, tá? Que faz toda a diferença. Ó, meio que curvado, tá? Não precisa ter excesso de branco, certo? Ó, venho e tiro o excesso, ok? Olha só, coisa mais linda, né? Vamos fazer as folhas? Bora lá. Para as folhas eu vou utilizar o verde bebê e o cinza ônix, certo? Para a gente fazer as folhas aqui. Ela vai ficar um tom meio azulado, ok? Venho com verde bebê, pode ser o verde soft, o azul soft, o verde, o eva doce, enfim, gente. Qualquer tom que vocês queiram utilizar, tá? Ou até mesmo aquelas tradicionais que a gente já fez e faz aqui no canal, né? Tem vários vídeos ensinando folhas, enfim, ok? Cinza ônix, essa cor mais escura aqui, tá? Pra ficar mais diferente, né? Vamos sair da mesmice, vamos trazer coisas diferentes. E olha só, cinza ônix, certo? Tiro o excesso. Essa está por trás, então ela tem mais sombra desse lado. Olha só. Agora eu venho com o verde bebê. Termino de preencher. Certo? Ficou assim. Agora a gente vai vir com o branco, tá? Então, Melissa, eu não quero utilizar o branco. Então, você vai esperar secar para depois retocar novamente com o verde bebê, tá? Ó, coloquei três vírgulazinhas aqui, ó. Agora eu venho tirando, ó.
esse excesso, tá vendo, ó? Unindo elas, tá? Ó. E tiro o excesso. Meu pincel, ele tava sujo, limpei no paninho, tá? Ó. Tirei o excesso de um lado. Agora a gente vai fazer o outro, certo? Branco novamente. Faço, ó. 1, 2 e aqui 3 porque ela tá mais escura, porque a outra tá por cima, tá? Então venho só com a sujeirinha do pincel. Tiro o excesso aqui, ó. Fiz essa pétala, ok? Agora a gente vai fazer a outra da mesma forma, certo? Verde bebê e cinza ônix. Essa pétala, essa folha, ela tá recebendo mais luz, ela tá recebendo luz dos dois lados. Porém, a gente vai ter que fazer aquele mesmo processo, tá? Luz e sombra, certo? Ó, essa daqui tá por cima, tá? Cinza ônix. E tiro o excesso, ó. E puxo pra fora, tá vendo, ó? Ok? Agora a gente vai vir do outro lado. Comecei aqui embaixo, mas pode ser de cima também, tá? Não tem problema, não. Verde bebê, puxo pra fora. Certo? E venho com o branco. Do outro lado. Tiro o excesso, tá? Limpo o pincel e vem tirando o excesso que tá aqui no tecido, tá bom? Se precisar voltar com cinza ônix, pode voltar com cinza ônix também, tá? Se for, por acaso foi excesso de branco, você pode vir com cinza ônix, sem problema, tá? Agora a gente vai pra flor, né? Eu vou trabalhar pra fazer a rosa, amarelo ouro, vermelho tomate, lilás bebê, violeta e berinjela, certo? Para fazer a boquinha da rosa, eu vou utilizar amarelo ouro, vermelho tomate e lilás bebê, ok? Ó, coloquei primeiro o amarelo ouro. Para fazer a profundidade da boquinha da rosa, vim com o vermelho tomate. E eu deixei um espaçozinho em cima para vir com o lilás bebê. Lavo o pincel, certo? E vem com lilás bebê. Pode ser também o lavanda, tá? Pode ser o lavanda também. Ou se você for fazer rosa, pode ser o rosa bebê, certo? Rosa chá, enfim. A cor que você for utilizar para trabalhar a rosa, tá certo? E espalha bem as cores, tá? Eu vou estar trocando de pincel, meninas, de acordo com o lugar da pétala que eu tô fazendo.
Por quê? Porque aonde tem essa vírgulazinha aqui que eu fiz, essa dobrinha de pétala, na dobrinha tem que ter a cor mais clara. Por trás da dobrinha tem que ter a cor mais escura. Então, o meu pincel, em algumas áreas, ele vai ficar grande. Então, eu vou estar trocando de pincel, tá? De acordo com o que eu for pintando aqui, eu vou estar trocando de pincel, tá? Mas sempre mesclando as cores, certo? Ó, venho com violeta por trás da dobrinha, tá vendo, ó? Por trás da dobrinha e vou mesclar as cores, ó. Misturar bem as cores, fazer com que uma cor entre dentro da outra, certo? Ó, aqui a mesma coisa. Venho com o violeta. Pode ser o violeta cobalto também, se você não tiver, certo? Ó, troquei novamente de pincel. Peguei um pincel menor aqui, ó. Por trás da pétala, deposito a tinta, certo? Ó, por trás da dobrinha também, eu venho, ó, deposito a tinta também, ó. O meu violeta, certo? Limpo o pincel e pego o lilás bebê e termino de preencher essa pétala aqui, ó, que ela está dobrada, certo? Venho com cuidado e aqui eu termino de preencher e vou mesclando as cores, certo? Ó, fazendo com que uma cor entre dentro da outra, ó. Ok? Então, bora lá novamente. Violeta, certo? E eu vou me guiando aqui no copinho também, tá? A gente já vai escurecendo o copinho, ó. Por trás da dobra, certo? Limpa o pincel, pega o lilás bebê e termina de preencher a pétala. Ó, na dobrinha, certo? Ó, vou fazendo com que uma cor entre dentro da outra. Isso é muito importante, tá? Agora a gente vai fazer a pétala do meio. Para essa pétala do meio eu vou fazer a mesma coisa com o lilás, o violeta. Só vai ter diferença que aqui nessas pétalas do meio e no meio do copinho eu vou pegar o berinjela e vou depositar diretamente, tá? Para que ele fique mais escuro e a gente consiga ver profundidade bem no meio desse copinho e entre essas duas pétalas que está aqui. Ó, já peguei outro pincel, tá? Ó, bem nesse meio eu venho direto com o berinjela, porque eu quero mais escuro, certo? Para que ele se destaque, esse miolo aqui, esse meio, né? Ele fique mais escuro, ok? Somente nesse meio e nas duas pétalas e nessa pétala do meio, tá? Nas duas pétalas, uma de um lado, outra do outro e na do meio. Somente nesse meinho que eu vou colocar o berinjela, certo? Que é onde eu quero mais escuro, tá? E o restante eu preencho aqui, ó, com o lilás bebê, certo? Meninas, a questão de troca de pincéis é modo espaço que eu tô tendo aqui para preencher. Então, não significa que vai fazer diferença aqui não, tá? É só no preenchimento aqui que eu preciso dos espaços. Então, eu preciso de pincéis menores, tá? Para ir preenchendo. Só isso, ok? Ó, volto novamente com o meu violeta, tá? Ó, um pouquinho do berinjela aqui. Certo? Venho com o lilás bebê.
Quando eu vejo que o pincel dá pra ir, ó, quando não dá pra ir, pego um pincel menor e termino de preencher, certo? Para que obedeça o risco, porque às vezes a gente usar um pincel muito grande, vai ultrapassar a tinta para a parte de baixo e vai acabar dando errado, né? Na hora que a gente vai fazer, acaba ultrapassando ali o limite. Então eu não quero isso, tá? Quero uma pintura bem feita, então por isso que eu vou trocando de pincel de acordo com a área que eu vou fazendo, certo? Volta com lilás bebê e termina de preencher a pétala, certo? Se por acaso você não quer iluminar com branco, espera secar umas 2 ou 3 horas e volta iluminando com lilás bebê novamente, tá? Ó, e aqui eu vou contornando com o violeta normal, tá vendo, ó? Por trás das pétalas, certo? Fica bonito para um kit de cozinha, gente, fica lindo, né? Não é demorado, é uma coisa rápida de ser feita, tá? Fica muito bonito, certo? Então, de acordo com o que eu vou pintando, ó, eu vou trocando de pincel, tá? Vai sempre mesclando as cores, tá bom? Isso é muito importante. Ultrapassou o limite, conserta, certo? Que seu trabalho saia bem bonito, bem feito, né? Esse pincel de cerdas macias eu só consigo fazer a ponta da pétala, porque eu não tenho muito domínio com eles não, gente. Confesso pra vocês, tá? Pra cortar pétalas, eles é muito bom. Mas pra mim conseguir estar mesclando as cores, eu me atrapalho inteira, né? Porque tem que ser pro mesmo sentido dele, não pode ser diferente, né? Ou pra cima ou pra baixo. Se for movimento circular, não dá muito certo, não. Bora lá. Preenchendo as pétalas, né? Certo? Eu já sofro a paciência e já pego outro pincel, gente. Olha só. Vem misturando as cores, tá? Vem mesclando as cores. Certo? Sombra. Ok? Venho com lilás bebê, termino de preencher. Ó, mistura as cores. Certo? A gente fica apaixonada nessa rosa. Muito bonita, né? E aqui a gente fecha a boquinha da rosa. Certo? Com lilás bebê. E a gente faz também as pétalas, né? Pétalas dobradas, a gente já aproveita e já deposita a tinta aqui, ó. Olha só. Independente da cor que você estiver usando, gente, o processo é o mesmo, tá? Seja azul, seja rosa, seja qualquer cor que você estiver usando aí, procura sempre as cores parecidas, né? Uma cor mais clara, uma cor mais escura. Uma cor mais clara, uma cor mais escura, tá? Para fazer o seu trabalho aí, tá? Seja ele lilás, seja ele azul, seja ele rosa, seja ele magenta, enfim, tá? Tem várias combinações aqui de rosas no canal. Só vocês pegar essas combinações e ir fazendo esse passo a passo junto comigo, certo? Ó, venho com violeta aqui, fazendo a sombra e vou mesclando no lilás bebê que eu coloquei aqui no tecido, tá? Ok?
vem misturando uma cor na outra, certo? Olha o tanto que eu trabalho com pincel, pessoal. Não pode ter preguiça, tá? De mesclar as cores, ó. Ó, vem mesclando as cores, tá? Na parte de trás a gente também faz sombra, ó. Aqui atrás. Por mais que o espaço seja pequeno, mas a gente também faz sombra aqui também, ó. Certo? Ó, espalha. Ok? Agora a gente vai iluminar. Certo? Aí a questão que eu falei pra vocês. Se vocês quiserem permanecer nessa mesma cor, não quiser adicionar o branco, o que vocês fazem? Espera secar umas 2 ou 3 horas, aí vocês voltam novamente iluminando com o lilás bebê, certo? Mas aí você vai ter que esperar esse processo de iluminar. Se você vai utilizar o branco, é a mesma coisa, você vai vir iluminando, né? Você vai ter que esperar secar para fazer o acabamento depois em algumas pétalas, tá? Ou na rosa inteira, certo? Eu sempre faço isso. Eu deposito a tinta, ou faço a parte de iluminar, espero secar, aí depois é que eu venho fazendo acabamento na boquinha da rosa, nas pétalas, né? Vou fazendo acabamento inteiro no meu trabalho, certo? Ó, depositei o branco aqui, ó, vem tirando o excesso, tá? Aí eu vou limpar o pincel, certo? Vou pegar um pouquinho do amarelo ouro novamente. Ó, limpei o pincel, sequei. Se for muito excesso de branco, vem com o amarelo ouro novamente, consegue tirar o excesso, tá? Ó, vou pegar um pincel menor, vou vir com o branco, tá vendo, ó? Na ponta da pétala, para que o traço saia fininho, ó. Tá? Se você não tiver pincel macio, não precisa ser macio, ele precisa ser fino, ele precisa ser mais fininho para que ele consiga deixar o traço mais fino, certo? Em todas as pontas da pétala, ó, eu vou vir com esse pincel, tá? Vou depositar o branco e depois eu vou vir com outro pincel, aí eu venho, ó, mesclando as cores e iluminando, ó, certo? Para que ele saia o traço da ponta da pétala bem fininho. Certo? Branco, ó. Vem tirando o excesso. E aqui também, ó, branco. Tiro o excesso. Aqui é o mesmo processo de iluminar, certo? O branco ele ajuda a cobrir o risco do carbono e deixar a pintura bonita, gente. Vocês têm que perder o medo de usar o branco e trabalhar ele a favor de vocês, tá? Ó, venho com o pincel mais fino, faço o acabamento aqui da ponta da pétala, certo? O treinamento é importante, certo? Para que tenha um resultado bom, persistência, não desistir no primeiro erro, tá? Não se desesperar na primeira tentativa, é normal não sair de acordo com o que a gente imagina que saia, né? Mas pode ter certeza, quando vocês forem ver o resultado de vocês depois, treinando, vocês vão dizer para vocês mesmos, eu consegui, né? Então, persistência, tá, pessoal? Não pode desistir, não. Vamos lá. Vamos fazer todo dia, uma por dia, que vai dar tudo certo, né? Se errou da primeira, se for na segunda, você não vai errar mais, porque você já sabe que aquele erro que você cometeu, você vai ter que fazer certo, tá? Então, pensamento positivo e vamos trabalhar, tá bom?
Vocês podem ver o começo das minhas rosas para as de hoje já evoluído bastante também. Então é o treinamento. Eu tô treinando, tô gravando para vocês. Tô treinando, tô gravando para vocês. Se eu errei, eu vou mostrar para vocês. Olha, meninas, eu errei aqui, mas ó, como é que faz a maneira certa, tá? Então é isso aí. Certo? Então não pode ter preguiça, não pode deixar pra lá, fazer hoje e só fazer daqui a 3 meses, porque você já vai ter, você não vai ter mais, você já não vai lembrar mais como é que faz, né? Tem que ser todo dia, certo? O copinho a gente repete a mesma coisa com branco, tá? Aqui pega um pincel menor e vai fazendo. Certo? E aqui a gente desce, ó, com o pincel mais fino. Desce. E aqui desse outro lado também. Ok? Ó, para que ele fique fininho. Certo? Aí a gente vai fazer a boquinha da rosa. Para finalizar. Volto novamente com branco, tá? Para cobrir o risco do pincel, do carbono. Certo? Tiro o excesso. Aqui já é a parte que eu vou finalizar as pétalas de dentro, tá? Peguei aqui um pouquinho do amarelo. Depositei. Para tirar o excesso do branco. Certo? E faço as pétalas de dentro. Faça, gente, uma por uma, com calma, não precisa de pressa, pessoal. Ó, deixa ela mais grossinha assim, não precisa deixar aquele traço fininho, fininho, tá? Ó, e obedece a curva e vai descendo. Se vocês forem fazer no meio e ficar no meio, aí vai acabar, o visualmente vai ficar legal, tá? Ó, vai fazendo e vai descendo, certo? Ó. E faz o acabamento aqui, ó. Prontinho. Já terminamos a nossa rosa. Agora vamos fazer o acabamento do talo e finalizar aqui. Vou pegar aqui o verde pântano, tá? E vou fazer aqui o talo das folhas, certo? Verde pântano, ó. E se eu quiser, eu posso fazer com verde pântano, ó, um talo no meio, certo? Aí vem aqui, ó, não precisa ser muito, ó, fiz 3 para um lado e vou fazer mais 3, ó, para o outro, sendo o contrário, ó, certo? A gente vem aqui do outro lado a mesma coisa, tá? Ó, faz, ó, 1, 2 e 3. Do outro lado, 1, 2 e 3. Prontinho. Tá vendo? Não precisa colocar muitos não, gente. E aqui a gente vai fazendo galinhos, né? Se quiser também, se não quiser não precisa, certo? Ó, aqui também, ó. Coisa mais linda, gente. Com verde pântano, tá? Olha só como ficou. Vou mostrar pra vocês aqui de cima, pra vocês verem como ficou legal. Olha só, dá pra vocês fazer e vender. Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.